Oi, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live aqui no Yoga Educação para a Paz. Por gentileza, quem estiver chegando, me confirma se me escuta, se tá ok o áudio, por gentileza. Boa noite, Luciana. Maravilha, muito obrigada. Tudo certo com o som. Deixa eu ver se a convidada está por aqui. Oi, Érica. Bruna. Marcou. Vamos chegando, vamos chegando. Quem está aqui pela primeira vez? Se quiser colocar aí nos comentários, a gente tá com alguns novos seguidores. Uma alegria poder contar com vocês aqui nesse nosso papo da noite e na companhia de todos os das nossas publicações, de tudo mais. Que bom tê-los aqui. Que bom, Érica. Que bom, Edila Cristina, Amélia. Vamos ver se eu localizo aqui a Su. Pronto. Olá. Oi, Su. Oi, agora sim. Eu não te vejo, Carol. Boa Nem noite, mas estou estou te te vendo. escutando. Hã? Também não estou te vendo. Quem tiver aí Pena, né? na live, pode, por gentileza, contar se está nos vendo bem, se está tudo certo com áudio e vídeo, porque o que importa é a gente estar aparecendo para vocês. Então, se vocês puderem comentar, por gentileza, só para a gente se certificar e daí começar a live de fato. Sim, as imagens estão ok. Muito obrigada, Bru, muito obrigada, Simone, pelo feedback. Bora lá, então, Su. Bora lá, Vamos conversar no escuro, então, hoje. vamos conversar no escurinho do No cinema da escurinho, do live. cinema da live. Puxa, por que será que tem acontecido? Mas acontece mesmo, né? Um dos dois ou os dois, as duas pessoas ficam sem imagem, né? Bugs, Mas vamos em bugs frente. no Instagram. Não tem problema, a gente segue dessa forma, tá tudo certo. Antes de mais nada, eu quero muito celebrar as pessoas que estão entrando, tem bastante gente nova, quem vem da conta da Sul, né? Aqui no Yoga Educação para a Paz, a gente é um perfil de uma editora, a editora Omnisciência, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dela. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados e abraçadas nesse nosso papo da noite, que vai ser também muito gostoso com a querida Suzana Soares. O tema do nosso papo é brincar na natureza no começo da vida. Então, a gente vai fazer esse recorte dos 3 primeiros anos. E, Su, Oi. para quem ainda não te conhece, em 2 linhas, quem é você, Suzana Soares? Olha, eu sou uma estudiosa da abordagem Pickler, assim, muito entusiasta da abordagem há mais ou menos uns 15 anos, né? Em 2010, né? 2009, 2010, teve o primeiro curso sobre abordagem Pickler no Brasil. Foi promovido pela Aliança pela Infância, que eu trabalhei bastante com esse movimento, que é ligado à antroposofia, mas não só à antroposofia. E, enfim, eu já tinha entrado em contato também no meu curso de eutonia, porque eu sou eutonista, sabe, Carol? A eutonia é uma educação somática ligada à consciência corporal, que tem uma interface com a área da saúde, da educação e da arte. É muito interessante. E a Gerda Alexander, que é essa alemã que criou então a eutonia, ela chegou a conhecer M. Pickler
E ela dizia que o verdadeiro eutonista é o bebê picleriano, no sentido de que a eutonia quer dizer um tônus, né, no corpo, todas as tensões equilibradas, um tônus harmonioso, eutonia, né? Eu é harmonia e tonia é o tônus, que não é só corporal, mas é emocional também. Então, está dentro desse movimento que considera que a gente não tem só esse aspecto físico, né, quando se fala em saúde, mas o aspecto emocional. São áreas interessadas, a partir da Segunda Guerra principalmente, em analisar o ser humano com mais inteireza, né? Tanto a saúde mental, emocional, quanto a saúde física juntos. É uma tendência, né, Carol, naquele momento. Então, eu tenho um ateliê, que é o Ateliê de Educação em Movimento, onde há 8 anos recebo pais e bebês para um encontro de 1 hora, onde os bebês brincam e os adultos observam as competências desse bebê no que ele já faz, apoiado muito na abordagem Pickler, né, elementos da abordagem Pickler. E é isso. Também faço formação de educadores e de pais, e sou autora do livro Movimento e Autonomia, Vínculo, Movimento e Autonomia, que foi editado justamente pela editora de Ciência, que é um livro onde eu faço essa síntese, então, né, de todas essas questões que a Amy Pickler nos ensinou, mais a arte e a educação, que tem a ver com toda a minha trajetória também de vida. Sou especialista em educação infantil também, estudei bastante essa questão do 0 aos 3 anos. É Muito difícil bom. falar em 2 linhas, né, Carol? É Foram duas porque, linhas compridinhas, mas tá tudo certo. Valeu, valeu. Ó, esse é o livro né, da Carol, Su. sempre acha que, nossa, tá faltando tanta coisa, porque é um percurso longo, né, de trabalho. Sim, Percurso bem longo. sim. Ó, esse é o livro, estou mostrando aqui a capa do livro da Su, Vínculo, Movimento e Autonomia. Depois vocês podem conhecer mais no nosso link da bio. Aqui o Yoga Educação para a Paz, como eu estava dizendo lá no comecinho, é o perfil da editora Omnisciência, que publicou este e outros títulos sobre a abordagem Pickler. A Su está com a gente desde o comecinho da nossa história, trabalhou na Omnisciência, inclusive. A Omni faz 20 anos em 2024, então a Su está acompanhando a nossa trajetória e nos tornamos parceiras através da publicação desse livro e também de um curso online introdutório à abordagem Pickler, que eventualmente, né, 2 vezes ao ano mais ou menos, a gente abre o carrinho para as pessoas poderem se inscrever e assistir a esse curso. Ele é todo gravado e em breve, ainda no primeiro semestre, a gente vai reabrir essas vagas. Então, se você tem interesse, se você trabalha com educação infantil ou quer aprofundar esse tema com o recorte dos 3 primeiros anos, vai também lá no nosso link da bio, depois da live, e tem uma listinha de espera onde você inscreve o seu e-mail e recebe todas as informações do curso, né? Não só dados com relação à aula, módulos, como é que funciona, valores, mas principalmente quando a gente for abrir o carrinho, você vai saber em primeira mão a data certinha para poder se organizar e participar dessa nova turma, tá? Como eu disse, as aulas são todas gravadas, a Su participa muito respondendo a dúvidas diretamente na plataforma do curso e é isso. Então, está todo mundo convidado a conhecer mais, terminando a live no nosso link da. Bora começar. Su, tem uma frase do Einstein, a gente inclusive publicou essa frase na semana passada, ou nessa semana, se não me engano, aqui no nosso vídeo, que diz o seguinte: o brincar é a mais alta forma de pesquisa. E eu quero que você conte para a gente, começando a nossa live, como na natureza isso vira uma experiência ainda mais rica. Certo, Carol. A gente sabe, né, que conviver com a natureza nos traz saúde, né? Em todas as idades, a gente precisa mesmo ter esse contato, esse sentimento de pertença com a natureza. E ela vem escapando, né, da gente cada vez mais. A gente tem visto a natureza mais por meio das telas do que realmente tido
contatos genuínos, né, com a natureza, a tendência é essa também para a criança, né? E mas para a criança de 0 a 3 anos, essa primeira fase, muita gente não se atém que seja importante dela entrar em contato com a natureza. Mas é muito importante mesmo, né? A Amy Pickler, como médica pediatra e ortopedista, ela tinha uma visão de defender muito que a criança ficasse na natureza. Inclusive, né, tem uma questão que os bebês lá desse Instituto Pickler, que era um instituto de abrigamento das crianças de 0 a 3 anos, e depois se tornou uma creche, né, uma creche modelo, que ainda funciona até hoje lá em Budapeste. No instituto, os bebês faziam a soneca da tarde ao ar livre. Mesmo se estivesse no inverno e muito frio, eles eram agasalhados com capuz e protegidos na cabeça e tudo mais, mas eles iam fazer a soneca nesses berços que ficavam protegidos com um telhado, um, uma proteção de lona, se não me engano, e os bebês bem protegidos do frio, mas respirando aquele ar, né, puro e também brincando, né, muito lá fora, brincando muito no espaço externo. Não é uma visão muito comum, né? Em alguns lugares as crianças convivem pouco com a natureza, né? E conviver com a natureza é sentir, né? Tomar um sol, sentir o vento, ficar no chão, né? A partir de 3 meses, a Amy Pickler nos orienta a deixar as crianças, os bebês, um pouquinho aos poucos, né? Durante algum tempo no chão, sempre de barriga para cima, com os brinquedos em volta, poucos brinquedos, 2, 3 brinquedos, assim, ao alcance deles, a uns 20 centímetros de distância dos ombros, para que eles observem e, por eles mesmos, tenham a iniciativa de tentar pegar até que consigam agarrar. E tem todo um sentido para a abordagem Pickler, esse contato com os objetos que estão ao lado do bebê, né, que já é um contato com a vida ao seu lado, né, um interesse pelo que acontece no mundo e uma experimentação. Então, o bebê tocar na grama, tocar numa pedrinha, numa semente, né, tem sementes muito interessantes para o bebê, que tem umas entradas, uns furinhos, dá para segurar, mesmo quando o bebê ainda não tem uma apreensão bem desenvolvida. E ele, né, vai crescendo, vai se arrastando também, pode se arrastar na pedra, na areia, no mar, né, na areia molhada, engatinhar, ter esse contato mesmo com a casca da árvore, com o barulho dos passarinhos, tudo isso faz muito bem para o bebê. Maravilhoso. Eu estava dando uma olhadinha aqui no seu livro, né? Porque você traz diferentes objetos para brincar, né? Como a Amy Pickler chama os brinquedos, e que não necessariamente são brinquedos tal qual conhecemos, né? E aí eu queria porque você faz uma distinção aqui, né? Com relação a faixas etárias e objetos para brincar para diferentes faixas etárias, considerando já as conquistas daquele bebê, daquela criança pequena. Eu queria te perguntar se na natureza existem também brincadeiras para determinadas faixas etárias, né? O que um bebê muito pequeno pode fazer na natureza, o que pode ser uma experiência interessante para ele, uma criança um pouco maior que já caminha, por exemplo. Sim, no início, né, a gente precisa, na verdade, né, Carol, organizar um espaço para o bebê, principalmente para o bebê pequeno, seguro, né? Então a gente observa onde vai pôr num gramado, no chão de terra batida, mas sempre protegido, né, por um tecido, algum tapetinho ou uma esteira de palha.
né? A gente protege esse bebê um pouco para que ele não seja picado, né, por formiga. A gente tem que ter algum certo controle de que esse espaço é seguro. É uma das premissas da gente, do brincar do bebê, que ele esteja num espaço muito seguro. E que tudo seja previsível, o redor, né? Se ele está na primeira fase, né, tentando virar para o lado, que é o primeiro movimento, a primeira postura que o bebê conquista é estando de barriga para cima, ele vai virar de lado. Isso a Amy Pickler observou, né, com a sua equipe, numa pesquisa com muitas crianças, 722 bebês, uma pesquisa longa que ela fez de observação, e percebeu que todos os bebês observados fizeram o mesmo movimento, vão virar de lado, né? Então, num chão firme, protegido, né? A criança pode, então, brincar. Ela vai fazer um movimento corporal, né? A brincadeira, e vai encontrar, a gente pode colocar umas sementes, conchas, né? Objetos da natureza, galhos que não sejam pontudos, né? Galhos mais grossos, curtos, mesmo folhas, dependendo da fase. Nessa fase mais oral, Carol, a gente tem que estar atento de pôr, de que esteja perto dele coisas que possam ser colocadas na boca, né? Porque invariavelmente tudo que ele encontra e consegue segurar com os dedinhos, ele vai levar para a boca para Um experimentar clássico, também. né, Su? Um É, clássico comer aquela é tal, terrinha, aquela areia. é, tal da fase oral, né? E a gente sabe disso, então é a responsabilidade do adulto organizar esse espaço um tanto para isso. Mas é muito importante que os bebês tenham contato, sabe? Mesmo com a grama em si, quando você está muito perto das crianças, a gente solta um pouco mais, deixa brincar um pouco com a grama, pedrinhas, né? Que são coisas que eles não podem também estar sempre soltos. O brincar livre é um brincar assistido. Ele só não é um brincar onde a gente interfere ou toma a iniciativa das ações, né? Olha isso aqui, brinca com isso, olha isso aqui, olha isso que interessante, já tira um brinquedo, põe outro. Porque se a gente tem todas as iniciativas, ele vai começar a esperar que o adulto inicie as brincadeiras. Com Sim, os bebês, sabe, Carol? Primeiro a gente oferece uma maneira de fazer e depois eles acostumam e exigem. E sim. eles não se sentem capazes de iniciar a brincadeira. Para que isso aconteça, eles têm que estar soltos, né? Quando eles veem um brinquedo um pouco longe, e se esticam, esticam o braço, fazem um prolongamento assim do corpo para pegar. É tão incrível, porque a gente vê lá uma intenção, um desejo de brincar, algo genuíno do bebê. E essa abordagem Pickler é uma abordagem que ela valoriza aqui o bebê se aproprie dele mesmo, se aproprie do movimento que ele já consegue fazer, e da exploração que ele já consegue fazer. Porque explorar a brincadeira é tentar. Eles fazem de várias maneiras, né? Puxa a grama, põe na boca, arranca, coloca numa cestinha, tira. Enfim, eles vão iniciando, né, essa pesquisa, essa exploração no ritmo próprio e a partir desse desejo genuíno. Sim. Para aprofundar um pouquinho, né, Carol, quando a criança faz isso, está acontecendo dentro dela toda uma estruturação no cérebro, né? Todas essas sinapses, que são essas conexões das células nervosas, que vão se estruturando o cérebro, elas só acontecem nessa ação genuína, essa ação que a criança faz, experimentando algo, não só olhando. Por exemplo, a gente poderia pensar, vou fazer um mobile de
só elementos da natureza, é uma forma de entrar em contato, ele vai ficar olhando, coloca pertinho dele. Mas não é essa a proposta. Por quê? Porque não é para contemplar, né, esses objetos, é realmente para sentir. Nessa fase sensório-motora, é necessário que a criança, o bebê, entre em contato mesmo com os objetos para brincar. Esses objetos, eles têm que ser sentidos na pele, eles vão pegar de diversas maneiras, eles vão observar as cores, a textura, sentir com a pele, o volume, o peso, né? Em alguns casos, o cheiro, enfim, eles vão se aprofundar nesse conhecimento do objeto. É isso. Quando a criança está um pouco maior, que a gente estava falando nas faixas, né, de idade e nos tipos de brincadeira, e que eles já estão andando, é interessante a gente dar uma volta, né? Se vocês estiverem num lugar que tenha um jardim, um espaço, uma área comum, ou mesmo um parque, né? E andarem na velocidade deles. Eles andam muito devagarinho no começo, né? Por eles mesmos, quando eles não estão sendo conduzidos pelas nossas mãos. E eles irem observando e pegando o que eles quiserem, e a gente só interfere quando é necessário e vai seguindo, então, o bebê nessa velocidade dele, nesse ritmo dele, né? A gente pode também preparar um espaço, né, para essas crianças. Por exemplo, as crianças de 2 anos que estão brincando, experimentando. Eu gosto muito de proporcionar para a criança assim, um espaço também de horta, onde tem ervas, né? Ervas de chá, que eles sentem os cheirinhos da hortelã, né? O cheirinho da salsinha, do alecrim, erva cidreira. Então, é uma experiência muito sensória, né? Muito perfumada. Eles podem ter cestinhos, os mais velhos podem ter uma tesoura, por exemplo, sem ponta, e eles podem cortar algumas plantinhas, tudo sob controle. E também a gente pode pôr, por exemplo, uma bacia na área externa num dia de sol com tanto de água e colher as flores que caíram, por exemplo, deixar próxima de um jeito estético, para que eles vão jogando essas flores, então, nesse balde, nessa bacia, e irem vendo como elas combinam as cores, flutuando. É muito sensória essa brincadeira, é muito gostosa, é muito bonita, né? A gente sempre pensa também no estético, essas experiências estéticas que a gente proporciona. Para falar algumas, né, das possibilidades, que são muitas. Acho que a gente vai criando também no dia a dia, a gente vai desenvolvendo enquanto educadora, mesmo enquanto mãe, observadora, a gente vai desenvolvendo essa criatividade também de maneiras de proporcionar as brincadeiras. Você falou aí de acompanhar a criança no ritmo dela, na natureza. Eu me lembrei do trabalho fantástico da Ana Carol Tomé. O nome dela é Fantástico. Ser Criança Natural. E a Ana Carol, agora eu não me lembro exatamente o nome, mas ela tem um projeto chamado A Menor Maior Trilha do Mundo, alguma coisa assim, que é uma trilha que ela faz com bebês e suas famílias, porque é um trechinho de distância muito curto, mas que às vezes leva 2, 3 horas, porque é justamente no ritmo da criança, né? E o quanto também esse interesse genuíno dos bebês, a curiosidade, o movimento com o corpo e a própria relação que ele tem com os elementos naturais também não são um convite para uma outra experiência com a natureza desse adulto que acompanha. Então, é um trabalho muito bonito, vale a pena conhecer, se vocês não conhecem ainda, Ser Criança Natural, Ana Carol Tomé. Isso, lá no comecinho da sua fala, você estava contando um pouquinho de ter algum controle com relação ao espaço. A natureza é diversa, a natureza é muita coisa, então não tem como se ter um controle absoluto, porque há muitos bichinhos minúsculos, né? Há muitas possibilidades ali naquele espaço. E aí entra um outro tema, né, trazendo isso, que você usou justamente essa palavra, que é segurança, né? Mas tem também
uma projeção, às vezes, do adulto com relação a medo e a insegurança nessa exploração da criança. Uma imagem que vem, assim, é da criança que sobe numa árvore, né? E aí, a gente deixa a criança subir? Qual que é a hora da criança subir na árvore? E como que eu devo me portar diante de uma cena dessa? E quando a gente falou sobre isso na nossa conversa pré-live, você trouxe uma perspectiva pickleriana que eu gostaria de pedir para você compartilhar com as outras pessoas sobre isso. Certo. É que, Carol, a gente defende muito, né, dentro da abordagem Pickler, esse experimentar o corpinho, né? A criança tem que experimentar para ir se apropriando. Porque quando elas chegam ao mundo e começam esse movimento de se verticalizar, porque quando vai virando de lado, ficando de quatro para engatinhar, tudo isso já é partes do corpo que vão se verticalizando até ficar em pé, né? E é um processo que tem um ritmo singular para cada um. Segundo a Amy Pickler, a gente não deve se ater a uma tabela de desenvolvimento rígida, como a gente pode imaginar. Tem que sentar, vamos dizer, aos 6 meses, tem que andar com 1 ano. Cada criança vai se desenvolvendo, e umas vão andar com 9 meses, outros com 1 ano e 3 meses, e não tem problema nenhum, todas vão andar no seu tempo. E se a gente deixar que isso aconteça no tempo da criança, a qualidade, né, do andar vai ser muito diferente. Porque não basta assim, estar andando, já está engateando, ou já está falando, mas está falando como? Está andando como? Está andando com equilíbrio, está andando com segurança. E a criança que levanta do chão por ela mesma, ela vai andar lentamente, mas sem cair, como é aquela criança que é muito incentivada, sem estar preparada, e vai dando os passinhos rápidos, invariavelmente cai com a testa no chão, se machuca, e tenta de novo e cai. Então, é um aprendizado muito sofrido, né? E a gente acompanha aprendizados de bebês há tantos anos e fica maravilhada de ver como eles têm um controle sobre o corpinho. Então, por isso é tão importante, né, que a gente deixe o bebê se movimentar por ele. Porque se a gente treina o sentar, treina o ficar em pé, treina o andar, e eles não estão fazendo internamente todo um trabalho de equilíbrio, que é complexo, né? É toda uma comunicação do corpo todo, de como ele vai apoiar-se, né, no chão, com as partes do corpo que ele consegue, que seja o tronco, que seja o joelho, que seja o pé. Como que é esse apoio no chão para que aconteça um diálogo equilibrado com a gravidade, a força da gravidade, né? Que é essa força que vai puxando a gente para o centro da Terra e que a criança, o bebê tem que entrar em contato com essa força de uma maneira sadia, que seria sentir essa gravidade com a mesma força, né? Em todo o corpinho. Então, eu queria convidar vocês a imaginarem um bebê que está sentado muito tempo, o tempo todo, num bebê conforto. A força da gravidade, ela não está agindo no corpo com a mesma intensidade em todas as partes, né? Então, a tendência é da cintura para cima se mexer mais do que da bacia para baixo, se está muito apoiado na bacia. E enquanto que, se ele estiver deitado, ele vai mexer os membros muito à vontade. Tanto que o bebê picleriano, né, Carol, muitas vezes pega um objeto com o pé, do pé para a mão, da mão para o pé. As pernas e os braços, eles são muito coordenados, porque eles estão com esse movimento que experimenta, que é um movimento livre, se movimenta de várias formas, e isso dá mais destreza, equilíbrio, coordenação. E aí, quando ele estiver, né, os seus 2 anos, 3 anos, que ele está muito bem, andando muito bem, nesse sentido, já conquistou muito bem a marcha, ele, por exemplo, pode tentar subir, né, num tronco, ou fazer uma coisa assim mais arriscada, vamos dizer, entre aspas, porque ele já experimentou muito equilíbrio. Sim. Entende, Carol? É diferente da gente, de repente,
soltar uma criança com 2, 3 anos num espaço que tem muitos desafios para ele, sem que ele tenha experimentado o corpo dele durante as fases do desenvolvimento psicomotor, né? É diferente porque ele vai conquistando aos poucos uma confiança nele mesmo, uma confiança na percepção que ele tem do espaço, do corpo, das distâncias, que a gente chama de propriocepção, entender o espaço que ocupa com o corpo e que esforço a gente faz, que tamanho é o esforço para conseguir fazer determinada ação, né? Tem uma certa economia no esforço espontâneo. E a gente, porque essa economia, ela vai sendo experimentada pelo bebê. Se ela tenta com muita força, bate uma parte do corpo no chão, na segunda vez ela vai com menos força, depois vai com menos, até que ela conquista, sabe? Desde o rolar, a possibilidade de não bater a cabeça no chão, por exemplo, de levantar um pouquinho a cabeça. E os benefícios de estar na natureza brincando são tantos que a gente tem que assim, não pôr muito, não dar muita importância, por exemplo, para a questão assim, da higienização, de sentir, nossa, esse bebê é tão frágil, não pode entrar em contato com uma mordidinha disso, daquilo, porque, na verdade, não, a experiência em si é muito importante, né? Houve um tempo em que se acreditava, né, que o bebê devia ser muito protegido de tudo, porque ele era muito frágil, frágil. A Amy Pickler vem com outro conceito de bebê, outra possibilidade da gente encarar o bebê, encarando desde o nascimento como uma pessoa, não é que vai ser uma pessoa, é uma pessoa muito competente, muito capaz, muito potente do seu próprio desenvolvimento. Então, proporcionar o chão, que é um chão que é estofado, porque se cair não vai machucar, e que é muito higienizado todo o tempo, que não tem uma poeirinha, nenhum pedacinho de nada, e não deixar ir na natureza porque ai, não é tão limpo. A gente sabe hoje que é preciso esse contato, né? E é defendido por muitos pediatras. E existe hoje um conceito de uma síndrome de falta de natureza. É a criança que não tem muita saúde porque não convive nada, fica muito entre paredes, entre quatro paredes, e não tem convívio nenhum com a natureza, né? Sim. Então, outra maneira de oferecer a natureza, né, Carol, é quando não é possível mesmo estar num momento, numa área externa, trazer elementos, a palha, né, no Sim. cestinho de palha. A gente tem no Brasil tantas cestarias indígenas, né, genuínas, tão bonitas, para colocar perto da criança, sementes, areia, que é maravilhoso, né? Brincar com areia, água, terra. A gente pode misturar a terra, fazer tintas ou brincar com argila, né? É muito bom também. Então, tem muitas maneiras da gente aproximar a natureza do bebê e também de aproximar o bebê da natureza, que é muito, muito, muito bom, né, para a saúde e para o desenvolvimento. Muito bom. De alguma maneira também nos lembrar, né? Lembrar a todos, as crianças inclusive, de que somos natureza, porque o contato com ela, de alguma forma, acorda em nós ou conecta com a gente a nossa própria vitalidade, né? O que é a vida, essa experiência, né? Isso que você trouxe do déficit de natureza tem muito a ver com isso, né? Com essa desconexão daquilo que é vivo, daquilo que é real. A gente está muito no virtual, então tem um pouco também, acho que essa dimensão filosófica, barra existencial, de que a gente se apropria de quem a gente é, né? Enquanto a gente está na relação com a água, com o vento e com qualidade de presença. Eu acho que é sempre o convite.
de quando você está com uma criança, né, dela te trazer para o momento presente e você viver tudo aquilo com interesse, inclusive com interesse corporal, né? Sim, e Carol, a Maria Eduarda que está nos assistindo aqui, escreveu uma coisa que é muito verdadeira. Diz que muito adulto também tem essa síndrome de falta da natureza. Sim. E é mesmo, né? E muitos adultos não têm contato com a natureza e é uma pena, porque é algo tão que recarrega energia, né? Energia de vida, energia de criatividade e saúde mesmo, né? Então, se tomar um banho de rio, um banho de cachoeira, um mar, você está no meio de uma trilha, gente, é maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente ainda tem muito no Brasil, né? Possibilidades de parques, de tudo mais. É É, sobre isso que eu queria te falar também, né? Porque duas coisas, né? Uma com relação ao pé na terra, a importância disso. Você já trouxe em algumas lives aqui, mas como tem muita gente nova, acho que vale repetir. A função dos pés, né? Que sustentam o nosso corpo. E no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento motor, tem também uma figura muito central, que é a do dedão, né? O papel que ele desempenha, né? Em impulsionar a criança para desempenhar determinados movimentos. Como que é esse pé na terra, numa terra que nem sempre é muito regular? O que que ela também possibilita e propicia para uma criança que está em desenvolvimento? E uma outra coisa que eu queria pedir para você falar é justamente sobre esses espaços. O que é um bom espaço na natureza para uma criança brincar? Contemplando aquilo que você tinha trazido antes, de segurança, né, de cuidados, mas não necessariamente precisa ser uma floresta selvagem, né, Su? A gente tem não muita precisa fazer um possibilidade safari, né? Não precisa ser um safari. É, exatamente. Então, Carol, fala um pouquinho dos pés, por favor, pé na terra, e fala um pouquinho desses espaços na natureza. é isso mesmo, Carol. A primeira coisa que a gente pensa quando vai levar uma criança para brincar numa área externa é como é o chão, né? E como que a criança está vestida. Ela tem que estar com uma roupa muito confortável. Mesmo se for um bebê de 3 meses, ou se for de 5, 6, um ano. É muito importante que a roupa seja maleável, né? Que seja uma roupa que permita muitos movimentos. E o pé, especialmente, é muito importante que esteja descalço. Eles precisam brincar descalços, sem meia, sentir o chão. E, como você falou, desenvolver essa força no dedão, porque o dedão do pé ele ajuda muito nesse primeiro movimento de deslocamento, que seria o arrastar-se. Quando a criança está de barriga para cima, aos 3, 4 meses, ela vai virar de lado aos poucos, vai virar de bruços, vai rolar, e depois ela vai tentando, com a força do antebraço apoiado, empurrando o chão, e o dedão lá atrás dando impulso, ela vai desenvolvendo esse movimento do arrastar, que é muito importante. É interessante que aconteça. Então, a gente já sabendo, já estudando com detalhes, com minúcias, todo esse desenvolvimento, a partir dessa pesquisa da Amy Pickler e da sua equipe, que é uma pesquisa apaixonante, né? Porque é muito minuciosa e a gente vai vendo que realmente o que elas observavam nos bebês, a gente observa em todos eles hoje, quando a gente acompanha, que é esse privilégio, né, que a gente tem, por exemplo, no Ateliê Arte Educação em Movimento, que eu faço uma dupla com a Carmen Moraes, que é uma psicóloga, a gente está trabalhando há 8 anos juntas nesse processo de observação desses bebês, e a gente vai vendo que eles realmente seguem essa ordem de virar de lado, de bruços, de rolar. E aí sim, como a Amy Pickler mesmo observou, às vezes senta antes de engatinhar, às vezes engatinha antes de sentar, mas vai passando por todas as posições. Quando eles têm oportunidade, porque o adulto deixa, eles conseguem passar por todas essas posições e deslocamentos, e depois, quando eles andam com uma qualidade de movimento que impressiona, muita segurança, eles conseguem brincar com mais soltura, conseguem girar o corpo para pegar um objeto, consegue
sentir melhor o espaço em volta e se adaptar a esse espaço no seu desejo de entrar em contato e agir, né, no espaço onde ele está. Então, essa questão da roupa é muito importante. E também, qual que era a segunda parte da pergunta? Que eu me estendi tanto que agora O que é um, escapou. o que é um espaço interessante na natureza para a criança Então, brincar? o espaço é interessante na natureza. Carol, essa eu achei um pouquinho mais difícil responder, sabe? Porque eu fico imaginando, depende do que a gente tem ao nosso redor, né? Porque muitas pessoas, quando a gente fala de bebê, né, a gente tem na cabeça tanto a mãe, que está no seu espaço, que é proporcionar o desenvolvimento, quanto a educadora, que está numa escola, numa creche. E a realidade que a gente vê, de verdade, nas formações que a gente faz, nas creches públicas e nas escolas também particulares, é que muitas vezes tem um espaço bem bonito, externo, mas não é usado. Justamente para não arriscar, que tenha um pernilongo, que tenha alguma coisa, para não sujar, né? Ah, vai sujar a roupinha, vai. Então, o mais importante é não sujar a roupinha, o mais importante. Enquanto que, se as pessoas soubessem da importância, as pessoas usariam o espaço que tem, porque daí a gente pode adequar esses espaços. Vamos dizer que eu estou num prédio, né? E que tem uma área pequena embaixo, tem uma pracinha. Enfim, Uhum. como que é a praça? A praça, sim, tem uma areia, mas tem cachorros, os cachorros têm acesso, pode estar suja areia. Então, a gente não vai pôr o nenê, né, um nenê pequeno em contato direto com a areia. Então, a gente vai ver um espaço que dê para deixar o bebê no chão, né? Então, muitas vezes a gente leva um tapetinho, adequa, né? Enfim, por isso que eu digo que é mais difícil responder, porque é mais assim a gente observar o espaço que tem e fazer esse trabalho, essa pergunta, né? Se perguntar como eu posso tornar esse espaço muito seguro, tem que estar muito seguro, e muito instigante, muito atraente, que esse bebê ou essa criança pequena, ele vai se interessar. Então, que objetos eu ponho nesse espaço, né? Eu observo as cores, eu observo se é arejado. Enfim, o espaço é muito importante. O mais importante, não sei, porque tem muitas coisas importantes quando a gente pensa no brincar, e inclusive se a gente chama esse espaço de espaço de vida, né? Entre os piquilerianos, a gente nem chama muito espaço de brincar, é espaço de vida, porque é lá que a vida vai acontecer, o desenvolvimento para esse bebê. Eu queria contar um caso aqui, sabe, Carol, que eu estou lembrando, Eu que, posso só fazer um comentário breve, sim? claro, para não Porque perder o comentário, tá? não, é porque Maria perguntou com relação a que abordagem você se referia. E a gente está com um público muito novo aqui no perfil, talvez as pessoas não saibam sobre a abordagem Pickler. A abordagem Pickler é uma pedagogia voltada a crianças de até 3 anos de idade. Foi criada em Budapeste por uma médica pediatra chamada Amy Pickler. E ela fez uma experiência, né, fez um trabalho muito profundo numa instituição de acolhimento, por onde passaram mais de 700 bebês, crianças órfãs da guerra. E aí ali ela desenvolveu essa abordagem que depois ganhou o mundo e virou uma referência em educação na primeiríssima infância, que é esse recorte. A Suzana, que está aqui com a gente, é especialista nesse assunto, escreveu um livro e publicou pela editora Omnisciência por trás do nosso perfil, né? A editora que está por trás do perfil, sobre a abordagem Pickler, vínculo, movimento e autonomia. Fez um curso online também com a gente, que em breve iremos abrir novas vagas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho quem está chegando agora, e é muito baseado no trabalho do Dr. M. Pickler, que a Su fala, né, a partir muito desse lugar. Vai lá, Su. Que eu queria até lembrar, Carol, que antes dela trabalhar nesse Instituto de Abrigamento no pós-guerra, na Europa, no leste europeu, né, na Hungria, ela trabalhou 10 anos como médica de família. E Isso. ela ia, então,
semanalmente na casa das pessoas que tinham filhos, das mulheres que tinham filhos, e acompanhava, né, todo o desenvolvimento e a relação entre mãe e bebê e o desenvolvimento. Então, ela foi desenvolvendo também muito dessa abordagem nesse processo de médica de família. Enfim, é maravilhoso, maravilhoso o percurso dela, uma das primeiras mulheres, né, a estudar em medicina, ortopedia, formou-se na década de 30, né, em Viena, e uma mulher muito à frente da sua época, muito corajosa e que nos traz subsídios até hoje que causam assim às vezes uma estranheza. Como assim? Está no chão, descalça, não precisaria estar mais protegido, o bebê? Não, ela chegou à conclusão que é melhor o bebê ter esse contato, apropriar-se do movimento desde o início, que esse bebê precisa se plugar, né, com o seu entorno e com os adultos que estão ao seu redor, as outras crianças que estão ao redor. E a gente vê que esse bebê, ele é pikleriano, que a gente pode dizer, as crianças que são educadas a partir dos conceitos da abordagem Pikler, e eles são muito sadios, eles são crianças alegres, porque eles têm esse contato, esse brincar lúdico. Então, crianças que sorriem, que brincam sorrindo, enfim, que se desenvolvem bem, que comem bem. Enfim, crianças sadias, né, do ponto de vista emocional e físico. E que Amy Pickler era bastante preocupada também com o equilíbrio emocional, né, dos bebês e queria facilitar para que os bebês e as crianças já tivessem uma confiança neles, de que eles podem se movimentar, porque eles sabem se movimentar, porque eles se tornam prudentes quando se movimentam por eles mesmos também. Então, conta lá Então, o caos para a gente já ir encaminhando para esse então, o finalmente. caos é muito interessante, porque quando eu entrei em contato com essa abordagem, eu já me interessava muito por movimento, né? Eu trabalhei bastante tempo com o movimento, com a dança, e trabalhei com Klaus Viana, que era um profissional da dança que ele tinha essa visão mais da expressão corporal, do movimento genuíno, né? Da criatividade no movimento e tudo mais. E ele também se inspirou nessa educação somática, que é o grande guarda-chuva de onde sai esse tipo de pensamento próximo ao da abordagem Pickler, da Amy Pickler, que a gente pode dizer que da onde surgiu o Feldenkrais, a eutonia, né? Todas essas propostas que consideram o movimento junto com as implicâncias emocionais, né? Do desenvolvimento das pessoas. Então, eu estava entrando em contato com a Amy Pickler, nos fazendo cursos, muito interessada, tinha muito pouca informação ainda no Brasil. Há 15 anos atrás não tinha quase informação. A gente tinha um xerox de um dos livros dela, que foi publicado na Argentina, e a gente estudava esse livro, e queria mais informações, saber mais. E então, assim que eu pude, eu fui para a Hungria, né? E aí que eu abriu muito a minha cabeça, porque a princípio, eu tinha me interessado muito pela essa questão do desenvolvimento motor, essa parte mais de como se dá essa adaptação da criança com seu corpo no desenvolvimento, essas conquistas motoras. Mas quando eu viajei e vi, né, tive contato com todos os livros e as pessoas e a própria filha da Amy Pickler, que era a diretora então do Espaço Pickler na Hungria, eu percebi que a abordagem realmente é ampla, né? Considera também o vínculo afetivo muito, como que a gente faz esse vínculo afetivo com o bebê e a criança, que fazem com que eles se sintam confiantes de ficarem brincando um pouco, porque a criança que não tem um vínculo muito bem feito, ela não sai de perto do adulto, né?
E eu estava com todos esses conceitos e eu cheguei no Brasil, eu falei, bom, eu vou. Eu fazia já muito formação de educadores e eu estava fazendo um processo que tinha um patrocínio, inclusive, que eu poderia escolher onde que eu ia fazer essa formação. E eu acabei fazendo uma parceria com o Instituto Fazendo História, em São Paulo, que é um instituto que lida com instituição de abrigamento. E aí que está o caso. Eu fui para uma instituição de abrigamento, então entrar em contato com os educadores, conversar sobre abordagem, sobre essa possibilidade de deixar a criança um pouco mais livre. O que que eu encontrei? Um abrigo onde os bebês, que é assim, mais ou menos o que a gente encontra mesmo, né, nos abrigos. Os bebês muito protegidos, sempre amarradinhos, em bebê colinho, que é um tipo assim, numa cadeirinha que a criança fica meio horizontalmente, assim, mas na diagonal, né, deitadinhas na diagonal, amarradinhas, e tem uma mola. Então ela fica o tempo todo como se estivesse sendo balançadinha, né? E fica Uhum. nesse movimento. Então ela não tem contato com o chão, não tem contato com a força da gravidade, ela não faz o movimento por ela mesma e não vai para fora, não vai para fora. E eu pergunto então, né, para a diretora, por que que eles não vão para a área externa, tal? Ah, eles não podem porque são crianças de risco, são crianças que eh, foram, muitas delas abandonadas na maternidade, enfim, uma zona perto das zonas de crack, né? Essas coisas que a gente tem muito no Brasil das mães que acabam deixando os filhos na maternidade e fogem, né? Porque são viciadas, precisam de droga, enfim, uma coisa muito triste. E essas crianças, realmente, elas têm mais tendência a ter problemas respiratórios, né? Problemas de pele e questões assim de pulmão mesmo, né? Existe um risco. Então, eles não deixavam ir lá fora porque pode pegar um vento, pode isso. Então, elas ficavam na televisão, olha que judiação, com programas educativos. Imagina um bebê de 3, 4 meses amarradinho de frente para a televisão, com com programas de musiquinha, de ritmo. E eles lá, paradinhos, era uma coisa bem difícil, porque é justamente o contrário, né? Eles precisam de contato humano no momento dos cuidados com o adulto de referência, que fique muito próximo, converse e cuide, conversando, entrando num contato muito íntimo, próximo com esse bebê, para que ele assimile, né, esse, esse interesse que o adulto tem por ele, esse cuidado e que depois possa ficar no chão. E você sabe que nós fizemos esse trabalho durante um ano, né? E a gente ia vendo que eles iam transformando aos poucos. Teve um dia que a gente tirou a televisão, né? Depois de meses de conversas, de formação, de muitas coisas, de leituras de textos, discussões, enfim. E pusemos algumas coisas no chão para proteger, porque a gente via que eles iam ficar muito aflitos dos bebês estarem direto na madeira, mas muitas vezes a gente deixa o bebê direto na madeira. E, mas dessa vez a gente pôs edredons bem fininhos no chão, né? Fizemos uma coisa assim para as cuidadoras, as educadoras perceberem o que, que os bebês fazem quando eles se movimentam por ele mesmo. E fomos aos poucos introduzindo alguns elementos da abordagem. E para nossa felicidade, Carol, quando a gente foi visitar alguns meses depois essa equipe de cuidadoras nesse abrigo, a gente teve uma observação deles que é o seguinte: as crianças estão até indo menos vezes para postos de saúde depois que eles passaram a ficar um pouco na área externa, tomar sol de manhã, sabe, em contato com o chão. Então, é uma coisa séria. Realmente, assim, a abordagem Pickler
não demora para que a gente veja uma mudança na atitude das crianças, em termos assim de disponibilidade para brincar, de ânimo, sabe? De energia, de alegria. As crianças elas respondem muito bem a esse tipo vamos dizer, manejo, né, diferenciado que a gente pode oferecer a eles. Então, foi uma ocasião assim que eu pude ver, né, de perto e acompanhar como é potente essa abordagem, é muito Super, potente. super. Que bonito, Su. Muito agradecida aí pela partilha. Acho que também lembra para a gente, né, de que tudo é um processo. A gente recebe muitas mensagens aqui de educadoras que trabalham em creches públicas, com as suas realidades aí específicas, com as suas demandas específicas, e tem muitos desafios mesmo, né? A própria quantidade de crianças dentro de uma sala, mas a abordagem não é um método, é uma abordagem, isso a gente também sempre fala aqui, então é possível ir customizando para diferentes cenários, né? E com certeza coletar muitos benefícios e propiciar benefícios nesse sentido de desenvolvimento infantil para as crianças em qualquer contexto. A abordagem Pickler nasceu no pós-guerra, nasceu numa situação extremamente adversa, com crianças órfãs, né? E a doutora Amy Pickler assumiu as diretrizes à frente dessa instituição, onde ela desenvolveu esse trabalho que virou referência no mundo. Então, está fundamentada em dados, né, cientificamente comprovada, e quem trabalha com abordagem há muitos anos como a Su tem essa e outras histórias tantas que dão o veredito, né, de como ela funciona com muita eficácia e como é bonito de ver esse processo acontecendo na criança. Su, um minutinho para uma palavra final. Não sei se você tem algo para divulgar, algo que queira compartilhar, que esteja sentindo aí no coração. Então, é isso que eu gostaria de terminar, então, essa live, dizendo para vocês que vale muito a pena a gente também entrar em contato com a natureza, né? A gente cuidar de nós mesmos enquanto educadores e quando estiver com o bebê, tentar estar bem presente, né? Observando as crianças, observando o que fazem, observando o espaço e que possam estudar. Agora, esse livro, eu estou muito feliz, né, Carol, porque quando eu escrevi esse livro, eu pensei em fazer uma linguagem muito acessível. Então, fiquei trabalhando muito tempo. Eu tenho um curso de jornalismo científico, onde eu aprendi muito essa questão de como escrever enfim, veículos de massa, jornal, revista, sobre pesquisas específicas científicas, né? Como que a gente pode divulgar, fazer uma divulgação científica de uma forma que as pessoas que não são da área entendam. E é isso que eu queria. Eu queria que muitas escolas, muitas mães, em muitos lugares do Brasil, pudessem ter esses princípios dessa abordagem, pudessem entrar em contato com isso. E esse ano eu recebi um grande presente, né? E agradeço muito a editora Onisciência também, que proporcionou, que teve muito a ver com isso, desse livro ter sido distribuído, né, para todas as escolas municipais da cidade de São Paulo. Então, para mim, isso foi um grande presente, porque eu sei que vai chegar assim nas mãos de muitas pessoas que podem começar a estudar a abordagem Pickler e perceber que também tem muito para se estudar. É um livro que é introdutório para a abordagem, mas abre espaço para muitos outros estudos, né, Carol? Sem Queria dúvida. agradecer vocês, Ana Ciência, por ter feito essa edição de 9.000 livros e que pôde ser distribuída. Muito obrigada. Foi um grande presente para mim. É um presente para todos nós, né, que acreditamos e trabalhamos muito pela educação para a paz, essa grande rede potente que trabalha em conjunto. Eu quero agradecer imensamente as pessoas que estiveram presentes aqui, muita gente interagindo no chat. Maeve está falando aí do livro, né?
a gente mencionou algumas vezes na live, mas para quem entrou agora, esse aqui, ó, Vínculo Movimento e Autonomia, da Suzana Soares, vocês encontram no link da bio. A gente também vai reabrir as vagas do curso online da Sul, um curso inteirinho gravado, vocês podem assistir num período de um ano, no repeat. A gente vai reabrir em breve, ainda no primeiro semestre, então para vocês não perderem nenhuma novidade a esse respeito, também vão lá no link da bio, coloquem seu e-mail numa lista de espera, onde a gente vai enviar todas as novidades. Então, fiquem por dentro. Agradeço demais quem esteve aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Voltem sempre. Visitem nossa página. Se quiserem bater um papo, a gente está disponível no direct. Quem já conhece o nosso trabalho e não conhece o trabalho da Su, vão lá também no perfil dela. E tem muita coisa bacana. É isso. Obrigada, Su, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigada, Carol, querida. Até a próxima. Um beijo, gente. Boa Até noite, já. até mais.